Olá a todos, estamos iniciando mais uma edição do Fato e Opinião aqui na nossa BNews TV, entrevistando personalidades, seja do ramo jurídico, da política, da nossa sociedade, batendo um papo interessante, sempre levando a você muita informação. Você que nos acompanha, você que é internauta da nossa BNews TV, no nosso canal do YouTube, do bnews.com.br. Eu sou Victor Pinto, editor de política, e comando aqui essa bancada, essa edição do nosso Fato e Opinião. E eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios do BNews, aqui na Avenida Tancredo Neves, ele que é o presidente estadual do PT, Éden Valadares. Éden, satisfação em tê-lo aqui. Satisfação minha, sempre que convidado estarei, você sabe da gratidão que eu tenho a todas as oportunidades que você nos deu e do respeito que eu tenho ao trabalho do BNews, especialmente seu, Victor do Jornal. Arroba Victor do Jornal, Éden, como é que estão os preparativos do PT para a eleição do próximo ano? Não se fala em outra coisa, não se fala em formação de chapa, assim, sempre todo lugar que a gente chega pelo menos a mim que sou jornalista de política, e as pessoas sabem da movimentação dos bastidores, e aí vai ser Wagner mesmo candidato, vai ter uma nova composição, aí chega outro, eu ouvi dizer que vai ser diferente. Afinal de contas, o caminho de fato é Wagner ser o candidato a governador da Bahia no próximo ano, e como é que está esse alinhamento com o Teodolito, vamos colocar assim, que o João Leão chama, esse tripé, PSD, PP, PT. O Teodolito é uma expressão massa, acho que já está eternizada já, pelo nosso consolidou. governador, é massa, mas ele é mais que um Teodolito, porque tem uma tradição anterior à formação desse Teodolito, que nós temos muito orgulho, mas que é anterior, que é a nossa relação com a esquerda, né, com o PCdoB, com o PSB, então é um pouco mais amplo do que isso. Mas para expressar, digamos assim, o que Wagner chama de juntar os vermelhos com os azuis e produzir o branco da paz e aí pegar as cores da bandeira do nosso estado da Bahia, acho que é uma boa figura de linguagem. Repare, Vitor, político, analista político, comentarista político, dirigente político, termina a eleição já falando em outra. Parece jogador de futebol, torcedor de futebol. Torcedor de futebol, o campeonato acaba domingo, na segunda-feira ele já quer saber se já vendeu o jogador, se já comprou o jogador, não para, né? Então, para nós é isso. Eu penso que para a sociedade ainda não é. O cidadão comum ainda não está olhando para a eleição. Mas, claro, a classe política está, e você tem razão, tanto no cenário nacional quanto no cenário estadual, não se fala de outra coisa. A nossa posição é muito tranquila, a gente sabe controlar essa ansiedade, já vamos para 16 anos de governo, então a gente sabe o tempo das eleições. Nós temos um grupo muito forte, muito unido, com muito diálogo, dá estresse aqui, dá estresse acolá, sempre dá, viver em família não é fácil, mas desde que o amor impere, vou chamar assim, fazendo analogia com a família, e tem imperado o amor aqui entendido como o respeito, como o diálogo, como o entendimento de que é um grupo e que todo mundo tem que crescer junto. Eu estou falando isso em contraponto ao lado de lá, que não é grupo, é um lugar onde tem chefe, que manda e o resto obedece. Nós estamos com muita tranquilidade. Apresentamos o nome de Wagner, por entender que Wagner, dentre os nomes colocados por todos os partidos em pé de igualdade, é o que melhor reúne condições para a gente unificar. A unidade do grupo é fundamental. Se a gente chegar junto, e eu tenho certeza que nós chegaremos juntos na eleição do ano que vem, é um grupo muito forte. Estou falando isso com humildade, com tranquilidade, mas é forte por quê? Porque tem muito serviço prestado, porque tem muita obra, tem muita mudança feita na Bahia. Então, a unidade do nosso grupo é fundamental para o PT, e por isso que a gente apresentou o nome de Wagner. Não é para ser novamente alguém do PT. É porque nós entendemos que ele é quem garante a unidade do grupo. Mas tem aquela máxima de alguns aliados, inclusive, e de dizer que PT para abrir mão de cabeça é complicado. PT para receber apoio é massa, beleza. Agora para apoiar é complicado. Como é que você vê essa declaração, inclusive de aliados que faz parte desse grupo, desse Teodolito? Com tranquilidade, com absoluta tranquilidade, entendendo que é válida, digamos assim, esses comentários, mas eles não são verdadeiros por inteiro. Vamos aqui para as eleições municipais do ano passado. Nas maiores cidades da Bahia, o PT apoiou aliados. Você pode pegar, nas grandes cidades da Bahia, para pegar as 50 maiores cidades da Bahia, o PT mais apoiou aliados do que foi apoiado na cabeça da chapa. Nas pequenas cidades, então, amplia muito. Nós temos, Vitor, 32 prefeituras. O PSD e o PP, cada um gira ali em torno de 100, e que bom. E que bom que eles cresceram, e que bom que eles são grandes, porque isso fortalece o grupo, insisto. Aqui sempre foi um jogo de ganha-ganha. Um jogo em que, ao longo desses 15 anos, os partidos que compõem a nossa base, todos eles, o PCdoB, o PSB, o Podemos, o Avante, o PT,
o PSD e o PP, todos cresceram em tamanho, em representatividade, em capacidade de transformar a vida do povo, que no final das contas é o que a gente faz política para trazer o futuro, para trazer melhor qualidade de vida, para transformar o nosso estado. Foi isso que nós fazemos, tiramos a Bahia da época do mandonismo, da época do autoritarismo, da tutela sobre a imprensa, da tutela sobre o judiciário, de um tempo, Victor, vamos lembrar, em que prefeito que não era apoiador do governador não era recebido na governadoria. É só comparar, gente, a relação que Jacques Wagner e Rui Costa tiveram e têm com a CM Neto ou Bruno Reis enquanto prefeitos de Salvador, como o governo do estado não discriminou, não excluiu de nada, ao contrário, o governo do estado fez mais investimentos na capital como nunca foi feito. Tá aí o metrô, as grandes avenidas, sabe, as transformações urbanas, de mobilidade urbana, vem aí VLT, vem a ponte de Salvador e Itaparica, é muita coisa que o governo do estado coloca na nossa capital, sem olhar a coloração partidária do prefeito. Os dois são do DEM, eram do PFL, o nome que quiser dar ao partido, que agora parece que quer matar, quer destruir para fazer outro. Mas qual era o tempo do anterior? Quando o Lídice foi prefeito, o governo do estado sufocava Salvador, sufocava a nossa capital, simplesmente pelo fato de que ela não era uma aliada do então grupo político. Então nós mudamos a Bahia, mudamos a cultura política da Bahia, e a Bahia, tenho certeza, deu grandes saltos e está preparada hoje para dar maiores saltos ainda. A gente costuma dizer assim, Wagner pavimentou, Rui acelerou com a correria e agora nós vamos voar. Você falou muito dessa questão da unidade, que tem pontos de estresse, e reafirmou e foi bem incisivo em dizer assim que esse grupo tem que permanecer unido, deve permanecer unido. Mas a gente teve um caso recente, que foi a declaração do governador Rui Costa chamando os deputados do PSD e do PP de traíras, que votaram a favor da PEC dos precatórios, que gerou, de fato, uma crise institucional e política sem precedente dos últimos anos, que eu pude acompanhar nos bastidores. Qual é a sua opinião como presidente do PT a respeito dessa postura que foi adotada pelo governador Rui Costa, e se de fato essas arestas já foram aparadas e essa unidade foi de volta colada, vamos colocar assim? Vou lhe responder contando dois causos, vou chamar assim, que eu aprendi em Brasília, você que acompanhou aquele período lá de Brasília e tal. Me contaram que o ex-presidente José Sarney, quando ele ficava com muita raiva de alguma coisa, muito ansioso, queria reagir de supetão, eu vou chamar assim, tinha vontade de dizer algo a alguém, disse que ele escrevia num bilhete e punha dentro de um livro. E no outro dia de manhã, ele lia novamente o bilhete, e se ele ainda tivesse a mesma vontade, ele dizia. Se ele não tivesse. Então, e Wagner, vou citar outro exemplo, a gente está sempre cobrando de Wagner alguma coisa e tal. Eu era chefe da Casa Civil, chefe de gabinete dele na Casa Civil, e eu estava sempre no pé, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. E ele me ensinou uma coisa, ele falou, jogador bom, às vezes marca gol parado, não precisa ficar correndo atrás da bola. Tenha paciência. Estou dizendo isso porque me parece que o governador deu aquela declaração, que eu não acho que foi específica, ele não citou PSD, não citou PP, ele falou genericamente, mas claro que tem uma leitura... Mas deu uma leitura de que seria claro, PSD-PP. Claro, aí eu acho que é um erro, ele cometeu um erro, admite que cometeu um erro no sentido de nivelar, por exemplo, quem é deputado que é da base de Neto, de Rui e Bolsonaro, você sabe que tem deputado que é da base de Rui aqui, na Bahia, de Bruno Reis em Salvador e de Bolsonaro ao mesmo tempo, e quer emenda de todo mundo e quer trabalhar para todo mundo, e acaba votando com muita deforma que foi feita no Brasil. O que de Temer para cá aconteceu? Prometeram que com a saída do PT, com a saída da Dilma, com a saída de Lula, viria uma agenda de reformas que o Brasil viveria o tempo de prosperidade. Essas reformas foram aprovadas e o povo está sofrendo mais. O pobre está mais pobre, o pobre está enfrentando a fome, a miséria. Infelizmente a gente vê as populações em situação de rua crescerem no Brasil inteiro. Você conhece minha cidade, Ribeira do Pombal, tem 50 mil habitantes, indo para 60 agora. Pombal está com 350 pessoas em situação de vulnerabilidade total, morando na rua. Então repare, o Brasil andou para trás, prometeram essas reformas e o pobre ficou mais pobre, mas a classe média também está sofrendo. Pagar aluguel, pagar combustível, pagar plano de saúde, pagar escola de menino, de menina, está cada vez mais difícil. Então, os deputados que deram apoio a essas reformas, e aí o governador estava se referindo a eles, porque vinha outra pancada, que era a quebra do teto de gastos, que eu também acho que isso é problema de quem é financista, sabe? De quem é fiscalista, mas você estourar o orçamento federal para matar o Bolsa Família, que era um programa de Estado,
para colocar no lugar um programa que é eleitoral e sem dizer quanto daquele dinheiro vai ser usado para isso, na verdade, é muito para pagar a tal das emendas impositivas, a troco de tirar 10 bilhões da educação da Bahia. Eu entendo a reação do governador. Insisto, eu acho que se ele tivesse dormido mais uma noite, ele não teria dito o que disse no palanque. Foi mais um desabafo, digamos assim. E na política, eu acho que o erro estava ali em nivelar quem faz isso sistematicamente, porque a turma de Otto não faz sistematicamente. A turma de Otto não apoiou, ao contrário, votou contra o impeachment. A turma do PP não votou contra, mas não votou a favor, não deu voto para tirar a Dilma. No Senado da Bahia, os 3 votos foram contra o impeachment à época. Então, assim, nivelar essa turma com quem verdadeiramente apoiou, apostou e mentiu para o povo, acho que aí tem um erro na política. E aí vale aquela máxima da autocrítica. Sempre cobram do PT. A coisa que mais nos cobra é a autocrítica. Tem 5, 6 anos que cobram do PT a tal da autocrítica. Nós já fizemos em praça pública, nós já fizemos em resolução, nós já fizemos em congresso. Nossa presidenta, nossos deputados, nosso governador, a gente sempre já falamos muito sobre autocrítica. Nós agora, humildemente, esperamos a autocrítica de quem disse ao povo que era bom tirar a Dilma, que o país ia melhorar. Cadê a autocrítica de quem disse que prendendo o Lula a democracia no Brasil seria aperfeiçoada? Cadê a autocrítica de quem disse que a Lava Jato era um instrumento republicano, enquanto a gente fazia a denúncia dizendo é um instrumento para perseguir a política, perseguir o PT, especificamente o presidente Lula? Não vejo essa autocrítica. Ao contrário, eu vejo eles fingindo que não apoiaram a consequência disso, que a consequência disso é Bolsonaro. A consequência disso é um governo federal que tem a crise como projeto. A crise ambiental, Victor, a crise econômica, a crise do emprego, a crise da pobreza, a crise ética no país, é um projeto. Não é o acaso nem só a incompetência, é um projeto. É um projeto tirar os pobres do orçamento, é um projeto ter menos hospital público, ter menos universidade pública, é um projeto tacar fogo na Amazônia e vender a madeira ilegalmente. É um projeto estruturado para ter um país para poucos, novamente, enquanto o nosso é um país de muitos, um país de todos e todas. Agora, 2022, a articulação eleitoral para 2022, a gente percebe que, pelo menos no noticiário que eu acompanho, que o PT tem priorizado bastante a eleição para presidente da República. Bastante. E, para isso, tem feito, principalmente no Nordeste, algumas articulações, até de cima para baixo, para que, às vezes, o PT não lance um candidato a governador, não lance um candidato a senador, ou faça uma remodulação focado, vamos colocar assim, para deputado federal. É uma conjuntura que prioriza principalmente o nacional. Você aqui na Bahia tem recebido algum tipo de pressão neste sentido, de focar mais na nacional do que na estadual? Corre o risco de, por exemplo, vocês abrirem mão da cabeça de chapa para poder, vamos colocar assim, priorizar Lula presidente? Eu não chamaria de risco. É nossa opinião também. Não há uma pressão da nacional para que a gente priorize o palanque de Lula. É uma opinião do PT da Bahia. A priorização, fortalecimento do palanque do presidente Lula nos estados, nas capitais, nas grandes cidades, em cada comunidade desse país é uma prioridade do PT. Nós precisamos recuperar a soberania desse país. Nós precisamos recuperar a dignidade do nosso povo. Nós precisamos voltar a ter governo de verdade, bicho. Você viu, o presidente Lula faz uma rodada de viagem na Europa, é recebido pelo novo primeiro-ministro da Alemanha, é recebido como chefe de Estado pelo presidente da França, enquanto o Bolsonaro vai fazer motociata nos Emirados Árabes. Então, assim, é um contraponto, sabe? Uma comparação gigantesca, digamos assim, de quando a gente tinha um país de verdade, um governo de verdade e um presidente de verdade, e o pesadelo que a gente vive hoje. Então, quando a gente diz que a gente vota em qualquer um menos Bolsonaro no segundo turno, não é da boca para fora. Nós precisamos recuperar a dignidade do nosso país. Então, priorizar o palanque do Lula é também nossa opinião. É que nós entendemos que aqui na Bahia, nós temos um partido muito enraizado, muito forte, com muita vitalidade e que é capaz dele liderar esse processo. Se nós formos convencidos de que não é o PT que deve encabeçar a chapa, que não é Jacques Wagner que deve encabeçar a chapa, que é melhor para o nosso grupo e para o palanque do Lula, não nessa ordem, a ordem é melhor para o palanque do Lula e para o nosso grupo, para manter a unidade, que Wagner não seja candidato, nós abriremos mão sim quem tem disponibilidade de apoiar.
tem que ter disposição de ser apoiado e vice-versa. É que nós, tudo que a gente lê, ouve de pesquisa, conversa com a turma, com quem faz política, com a nossa base, nos leva a essa conclusão. Se o debate político nos apontar o contrário, nós seremos o primeiro a apontar. Nós temos responsabilidade. Responsabilidade com o futuro do país, com o resgate do nosso país, e temos responsabilidade com o futuro da Bahia. O que nós não admitiremos é uma aventura no nosso Estado, é desmontar o processo de inclusão social, produtiva, econômica, de levar desenvolvimento para os 4 cantos do Estado. Antigamente era só a região metropolitana que recebia investimento. Hoje nós estamos democratizando isso, levando isso para todos os territórios. O que a gente não abre mão é desse projeto, que é o projeto inspirado no Lula, mas que é o projeto de Wagner e de Rui, também é de Otto, também é de Litz, também é de Leão. Insisto, pela unidade do grupo nós poderíamos abrir mão? Poderíamos. Mas o que a política nos diz, as pesquisas nos dizem, a nossa sensação, o nosso feeling, sabe, o feedback que a gente recebe rodando o Estado é de que o melhor candidato é Wagner, porque ele garante a unidade e ele é a cara do Lula, sabe? Quem melhor representa o presidente Lula na Bahia, a não ser o seu amigo de 40 anos, o seu companheiro de governo, o seu parceiro de trajetória de vida? É Wagner. Então, quem melhor representa o projeto de Rui e o projeto de Lula na Bahia, no nosso entender, é Jacques Wagner. Agora, a gente vai chegando nos minutos finais da nossa conversa rápida aqui, Pocket. Essa questão de Wagner ser a cara de Lula não está deixando Wagner muito tranquilo na dele, nessa pré-campanha, confiando demais numa colagem com Lula na hora certa, no momento certo, para aí tentar despontar, porque as últimas pesquisas mostram a Semineto na liderança. Mas inclusive Neto deu uma declaração recente dizendo que parece que Wagner nem candidato por não estar se movimentando, se mobilizando. Quem abandona grupo é ele, não De Wagner. certo modo, não deu uma cutucada que Wagner acordou para ir para cima para a pré-campanha? Porque, por exemplo, Neto tá andando no interior da Bahia, beleza, Wagner tem suas atribuições como senador. Mas Neto, nessa eleição agora, tem palanques em cidades que na passada, por exemplo, Zé Ronaldo não teve. E é natural que tenha. Entendeu? E é natural que então eu queria saber disso. Não está muito tranquila, vamos colocar assim, a pré-campanha do PT, porque acha que o fator Lula vai ser decisivo pro ano que vem e vai colar a imagem com aquela história do time de Lula? Não, zero salto alto aí. Não é uma tranquilidade de achar que essa tática de ligar Wagner a Lula vai dar certo e vai nos eleger a reboque. Não. Repare, não tem eleição fácil na Bahia. Nunca teve. 2018 ficou com a sensação de que foi fácil porque a Semineto fugiu. Porque o Fujão não teve coragem de encarar o governador Rui Costa. Só por isso. Mas se ele fosse candidato, seria uma eleição mais difícil do que, com todo o respeito, foi com o ex-prefeito Zé Ronaldo. Nós não podemos ter 2018 como parâmetro, porque o candidato que deveria ser o candidato abandonou seu grupo, esfacelou seu grupo, deixou todo mundo na chuva e no sol. Então, insisto, não tem eleição fácil no nosso estado. Não há salto alto nenhum. O que há de diferente, eu vou tentar explicitar aqui de maneira bem didática no sentido do que a gente acredita que não estou dizendo que é certo. Que nós entendemos o seguinte: primeiro, qual que é a agenda que a Semineto tem para tocar? Ele tinha um partido nacional para presidir e matou o partido do avô. Não está em ministério, não está ocupando nenhum cargo público, está desempregado. Desempregado não porque ele não é trabalhador, nunca teve carteira assinada, não pode chamar de desempregado porque nunca teve carteira assinada. Está sem ter o que fazer. O que é que ele faz? Ele antecipa a campanha. Diz: eu não vou ficar em casa, vou antecipar a campanha. E tenta antecipar a campanha. Penso que ele já repetiu essa tática aqui com Bruno Reis, na reeleição de Bruno. Ele lançou a candidatura de Bruno ainda em dezembro do ano anterior às eleições, em 2019, e foi antecipando o calendário eleitoral à torta e à direito. Nós temos outro entendimento. Vou insistir. Para nós, a cabeça do povo não está voltada para a eleição agora. O povo quer saber de vacina, sabe? O povo quer saber de comida no prato, o povo quer saber de emprego, o povo quer saber de recuperar a prosperidade.
Só tá falando de eleição quem tá sem ter o que fazer como ele ou a gente que vive desse negócio. Você sabe que eu, pra eleição, Não, eu sou... duvido que tenha alguém na Bahia que goste mais de eleição. Eu tava até brincando, falando aqui de bastidor, quando eu cheguei, eu acompanhei a cobertura da OAB. Eu tava na cobertura da eleição da OAB. Acompanhando aqui pelo BNews, mas também pelos seus perfis de rede social. E brinquei com você e falei, quando tiver eleição lá do condomínio, eu vou te chamar pra cobrir, porque eu nunca vi alguém gostar tanto. Eu sou apaixonado por eleição, você sabe, você já me conhece, você sabe. É muito legal. Mas eu te dizia, então a gente que está acompanhando está nessa, mas para nós a cabeça do povo está voltada para outra coisa. E a postura, o foco, a atenção e o trabalho das nossas lideranças está no que o povo está pensando. O governador Rui Costa está cuidando da saúde, o governador Rui Costa está cuidando da ciência, está cuidando de entregar obra e serviço. O senador Jacques Wagner está lá hoje, batalhando no Senado Federal para que o auxílio anunciado de 400 suba para R$600. 400 é pouco, gente. Como é que uma família, monoparental ou não, uma mãe com seus 3, 4 filhos que moram em qualquer rincão de pobreza da Bahia, pode sustentar sua família com R$400? É desumano. Então, o governo federal parece dar uma boa notícia, mas não é uma boa notícia. Desmonta o cinturão de proteção social, que é o Bolsa Família, que era os CRAs, que era o SUAS, que era a assistência social, que era a saúde, para botar no lugar um programa eleitoreiro. Nós estamos fazendo oposição a isso. Eu penso que ele antecipa a campanha também para não deixar chegar o momento dele ser cobrado pelo apoio que ele dá a Bolsonaro. Ele finge não dar, Vitor. Eu estou falando aqui do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Ele finge não dar apoio a Bolsonaro e tenta se encaixar com uma tal da terceira via. Eu acho que a terceira via vai enfrentar um problema na hora de debater com o eleitor, com a sociedade brasileira. Que é assim, o eleitor olha e diz, nós temos um governo que vocês disseram que se tirasse o PT ia trazer prosperidade. Não trouxe. Trouxe mais miséria, trouxe mais desemprego, trouxe mais retrocesso. Vocês são oposição a esse governo ou vocês apoiam esse governo? Eles dizem nem sim, nem não, muito pelo talvez contrário. Qual é o comportamento de ACM Neto? Eu não sou oposição, nem sou situação a Bolsonaro. Não tem isso. Ou você está fazendo oposição ao desmonte, ou você é cúmplice. E ele é cúmplice desse desmonte. Seja por ter votado em Bolsonaro em 2018, seja por ter indicado cargos, ministros, emendas a esse governo, e ele não quer ser cobrado por isso. Então ele tenta antecipar a campanha para dizer, não vou participar do Bavi, não vou participar do Fla-Flu, tem uma polarização entre Lula e Bolsonaro, e eu não quero ser cobrado. Eu não quero ser cobrado porque pelo apoio à democracia, contra o fascismo, contra a política da fake news, contra a mentira, contra o ataque à imprensa que Bolsonaro faz. O correto é ele dizer, eu caminho com qualquer um, menos Bolsonaro, inclusive o Lula. Mas para ele não dizer isso, e para ele não admitir o apoio que teve a Bolsonaro, ele tenta antecipar a eleição. Nós estamos na nossa. O senador está trabalhando no Senado, o governador está trabalhando aqui na Bahia. No momento certo, nós vamos reunir a nossa turma, reunir o nosso grupo, fazer o lançamento da pré-candidatura pública para a sociedade, montar o programa de governo atualizado para a Bahia de 2023, 24, 25 e 26, que era uma antes do PT e é outra absolutamente diferente. A ACM Neto fica falando de futuro, quem mais quer falar de futuro somos nós. Nós trouxemos o futuro para a Bahia, nós tiramos a Bahia do passado. Quem mais quer falar de futuro é o PT, quem mais quer falar de futuro é Wagner. Nós queremos falar de como a Bahia era, como ela está e quais são os saltos que nós podemos dar. Nós não queremos voltar para aquele tempo, nós não queremos andar para trás. Então nós queremos falar de quem fez, sabe fazer, a população reconhece o nosso trabalho, sabe que a gente gosta de cuidar de quem mais precisa, conseguiu combinar grandes investimentos em infraestrutura e economia, sem perder o foco naquele que mais precisa, no social. Então, é o governo do PT, são os nossos governos de Wagner e de Rui, em parceria com Lula, que a gente conseguiu garantir água para todos, mas sonhar com a FIOL. A gente conseguiu fazer o Luz para Todos e não perder de vista o Porto Sul ou a Ponte Salvador Itaparica. A gente conseguiu levar proteção social via ampliação do Bolsa Família, por exemplo, para mais populações na Bahia, para mais comunidades na Bahia, sem perder de vista o metrô de Salvador, as novas avenidas ou a transformação de mobilidade que a gente fez nessa cidade. Era uma cicatriz na nossa capital, o metrô, e nós transformamos num motivo de orgulho
para o povo da Bahia. Então, a gente soube combinar as duas coisas, a gente soube tirar a Bahia daquele tempo e nós queremos falar de futuro, nós queremos falar, Vitor, desse jovem que hoje está desalentado, cansou de procurar emprego, de bater de porta em porta, que para não ficar em casa parado, está alugando um carro para rodar de Uber, ou está alugando uma moto para rodar de iFood da vida, e às vezes se vê levando comida para uma família, enquanto a própria família dele está passando fome. Se vê pagando para trabalhar porque o combustível está tão caro que ele roda 12 horas por dia, 16 horas por dia e não consegue chegar em casa e levar o pão para sua família, levar uma comida para a mesa de casa. Então nós queremos falar com esse jovem, porque nós fizemos nesse país 20 milhões de empregos de carteira assinada. Nós fizemos na Bahia o tempo que a Bahia tinha mais carteira assinada entre a juventude de todos os tempos. Você sabe que eu fui coordenador de juventude, nós fizemos o Trilha. Nós levamos qualificação profissional e inclusão produtiva para milhões de baianos, mas inclusão de verdade, com 13º, com férias, com carteira assinada, e não fingindo ser colaborador de um patrão que está lá no Vale do Silício, que se você bater o carro, cair numa moto, quem vai lhe dar assistência social ou hospitalar, quem vai cuidar de você, quem vai pagar os dias que você vai ficar trabalhado. Isso é semi-escravidão, não é esse futuro que a gente quer, acho que é o outro futuro para o nosso estado. Nós, insisto, queremos falar de futuro e debater futuro com quem quer que seja. 2 últimas perguntas em uma. O governador Rui Costa fica até o final, na sua opinião, na gestão, ou a sua opinião é que ele saia candidato a senador como o João Leão quer, porque tem interesse de ficar no governo por 8 meses? E como é que está a arrumação para o PT para a eleição para a Assembleia Legislativa da Bahia? Sobre o governador Rui Costa, é uma maravilha, eu penso motivo de orgulho para o nosso estado a gente ter um governador da envergadura de Rui. Não à toa, é um dos governadores mais bem avaliados, se não mais bem avaliado do país. Ter um patrimônio desse numa chapa majoritária seria excelente. Eu não vou dar minha opinião, eu vou dar o que ele tem expressado. Ele tem dito que quer continuar, que quer levar até o final, que quer ser governador até o fim e que quer cumprir as metas, inclusive, que se comprometeu com o povo baiano. Sabe foi o que Wagner fez também, né? Wagner ficou até o final da gestão dele. Fez seu sucessor, e o que vale é o grupo continuar caminhando e a gente, insisto, transformando a Bahia. Essa sua pergunta é muito boa porque demonstra assim, a vaidade coletiva está acima da vaidade individual. Seja no que Wagner fez lá em 2014 e no que Rui está dizendo que fará, tenho certeza que se ele está dizendo é porque fará, porque ele é um cara de muita palavra, de ficar até o final. Vale mais a vaidade coletiva do que a vaidade individual dele. Mesmo ele sendo o primeiro ou o segundo maior eleitor do estado. Toda pesquisa que fazem, ou que a gente faz, dá que a Bahia tem 4 grandes eleitores. O ex-prefeito de Salvador é um deles, mas os outros 3 são do PT. Lula, Rui e Wagner. Então nós estamos muito a cavalheiro de dizer que não é tempo ainda de antecipar a eleição, que a eleição tem momento certo da gente debater. Com relação à Assembleia Legislativa, nós vamos para uma eleição muito diferente. Sim. É uma eleição sem coligação proporcional. Para nós do PT é muito diferente, porque há muito tempo a gente não sai sozinho, numa chapa sozinho, sabe? Então, é um desafio grande. Nós agora em outubro fizemos reunião do diretório e iniciamos esse processo de discussão sobre a nossa chapa. Nós colocamos alguns desafios e compromissos, eu vou chamar assim. O primeiro deles, reeleger nossa bancada e tentar ampliá-las, seja a bancada federal, seja a bancada estadual. Nós temos muito orgulho de ser a maior bancada federal da Bahia e a maior bancada estadual da Bahia, mas queremos ampliar. Ampliar como? Dando mais presença territorial, ou seja, ter candidatura do PT a deputado estadual e deputada federal nos 4 cantos do estado. Nós não podemos ter uma grande cidade sem candidaturas do PT. Dando o maior enraizamento, eu vou chamar aqui, setorial. Então nós queremos ter candidatos professores, médicos, sabe, vigilantes, policiais, advogados, enfim, nas diversas categorias ou nas, representações da sociedade. Nós queremos ter candidatura jovem, nós queremos ter candidatura da comunidade LGBTQIA+, nós queremos ter candidatura do movimento negro, sabe? Então vai ter uma diversidade de candidatura que represente e dê voz e vez a essa Bahia plural, a essa Bahia diversa que muito nos orgulha. É um desafio grande porque a gente nunca
há muito tempo não sai sozinho, mas é um desafio delicioso também, oportunizar mais candidaturas, ter candidatura em todo o estado, mostrar a diversidade do PT, esse PT plural, esse PT que tem a riqueza nessa sua, digamos assim, diversidade de ideias, de opiniões e de representações, e espero que a gente consiga o nosso objetivo. Nossos objetivos são construir um grande palanque para Lula na Bahia, ampliar a votação que a Haddad teve em 2018, nós esperamos que o Lulinha amplie essa votação. Claro, eleger Jacques Wagner governador e manter nosso grupo unido e a Bahia em transformação, a Bahia em processo de mudança e não andar para trás. E, por fim, eleger uma diversa e grande bancada federal e estadual. Aí o debate que eu sei que você cobre e bem, quem vai ser presidente da Assembleia, quem vai ser líder do PT, nós vamos deixar isso para depois de outubro, ou melhor, para depois de fevereiro, depois da posse. Até lá que a gente quer trabalhar para ter eleição limpa, sabe? Para ter eleição, debate de ideias, com argumentos e não com xingamentos. Espero que a turma que vai representar Bolsonaro aí, que eu não sei se é a Semi Neto, se é João Roma, se são os dois, se são três, mas a turma que não está com o Lula, a turma que deu sustentação a Bolsonaro esse tempo todo, não caia na armadilha de fazer uma campanha com fake news, uma campanha de manipulação, uma campanha de mentira. Nós não faremos, enfrentamos tudo que a gente enfrentou de cabeça erguida, perseguição a Dilma, golpe na Dilma, condenação ilegal do Lula, prisão de 580 dias injusta do presidente Lula. Nós não incentivamos a mentira, o ódio ou a rebelião nesse país. Nós respeitamos as decisões judiciais, respeitamos a Constituição e provamos sua inocência no processo. E queremos ir para a eleição com a tranquilidade e com a maturidade de quem já fez e pode fazer muito mais pela Bahia e pelo Brasil. Conversamos aqui no nosso Fato e Opinião com Éden Valadares, presidente do PT da Bahia. Éden, obrigado por ter aceitado nosso convite. Obrigado a você, estou sempre à disposição. Um abraço do nosso PT a todo o BNews e a equipe. Parabéns aí pelo todo o jornalismo feito por vocês. E a gente continua com o nosso noticiário de política no bnews.com.br/política. Lá você fica por dentro 24 horas por dia de toda a movimentação de Salvador, do interior do estado, da Bahia como um todo e também nacional. bnews.com.br/política. Também segue a gente nas redes sociais, @bnews_oficial, Twitter, Instagram e Facebook. Esse foi mais um Fato e Opinião e a gente volta em uma próxima edição. Forte abraço.